Muito boa noite, amigas e amigos, oração, ação. Hoje viemos falar sobre a questão do tempo. O tempo é um grande desafio para a alma humana. A maioria de nós, em quase todo o tempo, vivemos fora do tempo, fora do agora, fora do presente, que é o único tempo real. A maioria de nós prefere viver no passado com suas mágoas, culpas, medos e preconceitos, ou no futuro, no futuro, com seus controles, planejamentos, expectativas, ansiedades. Jesus fala que a cada dia basta o seu mal, que não precisamos, portanto, importar problemas do passado e do futuro que estão apenas nas nossas cabeças. Que fazendo isso, nós nos descolamos da única realidade, que é o agora, que é o presente. Mensagem que é trazida no budismo, há um livro do Eckhart Tolle, que é um best-seller mundial, que é O Poder do Agora. E a mensagem nos vem de toda parte, a todo momento. A questão do tempo é muito importante para todos nós. Sobre ela nós poderíamos falar uma história que nos ocorreu no meio de uma palestra. Imagine um músico brilhante que foi escolhido para integrar uma orquestra. Que antes do primeiro ensaio geral, algumas semanas antes lhe foi dada uma partitura, e ele, durante essas semanas, exaustivamente exercitou-se até que dominasse integralmente a sua parte. Até aí nenhum problema, é isso mesmo que se esperava dele, mas ele criou uma história na cabeça dele. Eis aí um desafio. Nós criamos histórias na nossa cabeça que nos descolam da história real, o agora. As histórias do passado, as histórias do presente, as histórias que só nós concebemos, na qual só nós vivemos. A história desse músico, que ele criou para si mesmo, era de um tremendo sucesso que ele faria no ensaio geral, mostrando a sua afinação, o seu ritmo, a sua interpretação daquela música que ele, é claro, considerava superior a qualquer outra. Olha o peso das expectativas. Ele vivia num futuro, claro, que não existia, nem podia existir, mas que estava muito forte, muito bem formado na sua cabeça. O que aconteceu? Com tal expectativa, no ensaio geral, no qual ele imaginaria se destacar, claro, positivamente, aconteceu o inverso. Depois de se destacar realmente perante todos, foi chamado pelo maestro e ali ele descobriu que quem dita o ritmo, quem dita a afinação, quem dita mesmo a interpretação a ser dada para uma determinada peça, não é ele. Que quem determina tudo isso é o maestro.
aqui simbolizando Deus, a vida. Usando o Pai Nosso, nós podemos dizer que a nossa oração verdadeira, não a dos lábios, mas a da prática, ou seja, feita a minha vontade, assim na terra como no céu. E que o grande desafio é descobrir, ou seja, feita a vossa vontade. O grande desafio daquele músico era descobrir o maestro. Maestro, que em italiano quer dizer o mestre. Nosso desafio é entender que a vida tem um ritmo, tem uma razão. E que o que nos cabe é integrar a nossa vontade, a vontade da vida, a vontade de Deus, como um nadador que antes de se lançar ao mar estuda o movimento das correntes, ou antes de lançar ao rio, mais ainda. Ou um músico da orquestra que, antes de querer impor a sua vontade, descobre e se integra à vontade do maestro, à vontade da vida. Frequentemente, casamentos, trabalhos, trânsito, todas as nossas relações se complicam exatamente por um querer ser maestro do outro. Um querer impor o seu ritmo, o seu tempo, perante o outro. Você já percebeu isso? Qual ritmo deve prevalecer, o do marido ou da esposa? O de um subordinado ou de outro? O dos subordinados ou do chefe? O que vocês acham? Há uma linha de trabalho de grupo operativo, que fala que de nenhum deles, que a direção das relações deve ser dada pela própria tarefa. Não é interessante? Aqui nós dizemos, parecido com isso, que a direção deve ser dada pela vida. Que a vida deve estabelecer o ritmo, assim como na orquestra. Acima mesmo do maestro está a música. A música, como o grande maestro, deve dirigir todos. E abaixo da música, claro, o maestro. Aceitação. Não é interessante a proposta? Veja o que você acha, traga os seus comentários para a gente ler ao final, tá bom? Vamos então à passagem do Evangelho de João, capítulo 6, versículo 44, que diz assim: ninguém pode vir a mim. É uma fala de Jesus, é claro. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Olha que interessante. E eu o ressuscitarei no último dia. Será que era Jesus que determinava quem ele iria curar, quem ele não iria? Aqui, pelo menos, sugere-se outra coisa. Ninguém pode vir a mim se o Pai, se Deus, que me enviou, não o trouxer. Dizia Jesus, então, que havia uma coordenação maior que ele. Não é lindo isso? Nós precisamos aceitar. E aceitar, inclusive, que há dentro de nós um homem velho que seleciona tudo e todos. Tudo que não me agrada, reforça e favorece, é mal.
O centro de todo o universo é ele mesmo. Esse é o homem velho. A grande fronteira a ser superada. Jesus fala que a pedra que foi desprezada pelos construtores foi depois usada como alicerce. Referindo-se a ele mesmo, é claro. Que foi desprezada pelos seus vizinhos, pelos seus irmãos, pelos seus conterrâneos, pelos dominadores romanos, pelos sacerdotes, escribas e fariseus, foi rejeitada pelos próprios discípulos, de alguma forma, mas que no seu devido tempo, Jesus, e o devido tempo é agora, seria considerado o parâmetro, o divisor de águas entre o joio e o trigo, os bodes e as ovelhas. Em nossas vidas, nenhum fato é desprezível. Tudo em nossas vidas foi permitido por Deus. O que agora parece adverso, depois se revelará valioso. É muito frequente que isso aconteça, alguma coisa que nos apavorou, que parece que o mundo caiu, que nada fazia sentido, depois se mostrou um aprendizado fantástico. O que parecia uma tragédia se mostra depois um livramento. Não é comum isso? Uma vez vi uma reportagem que falava assim: ainda bem que fiquei desempregado.